Estou dando agora a sequência desse segundo vídeo sobre as mensagens póstumas do Messias Abdrushim. Então, conforme eu já expliquei no vídeo anterior, Messias Abdrushim faleceu em 6 de dezembro de 1941 e ele deixou algumas mensagens póstumas que foram captadas, vamos supor, por uma vidente, uma discípula vidente que ele tinha, né? Chamada Charlotte von Truelt. E então, através dessa vidente, ele pôde deixar para nós, seres humanos, especialmente para os leitores da mensagem, essas 46 mensagens que foram escritas, recebidas desde dezembro de 1941 até o falecimento dessa vidente, que ocorreu em 25 de janeiro de 1944. Eu estou vendo aqui que a última mensagem aqui está com a data de início de 1944, justamente quando ela faleceu. Então acho que até os últimos dias de vida ela recebeu essa mensagem. E certamente cumpriu a sua missão, né? Sua missão junto ao Messias Abdrushim, o Filho do Homem, o Espírito da Verdade. Bom, vamos à terceira mensagem. Essa aqui é bem curtinha. Não deixais as solenidades morrerem, que cada um trilhe seu próprio caminho totalmente sozinho. Não deixais as solenidades morrerem, e cada um trilhe seu próprio caminho totalmente sozinho. Mantende-vos firmemente ligados às solenidades. Mas, como há algo totalmente vivo, não as deixais se tornarem tradição, não as deixais morrer, mas não esqueçais que também vós encontrais por vós próprios aí, que cada um trilhe seu próprio caminho totalmente sozinho, como ele o vê e o reconhece. Assim cada um também receberá aquilo que necessita. As solenidades do Graal, elas têm que continuar, né? A importância são as 3 solenidades que existem, que é a de Pentecostes, Pentecostes, que é o dia da justiça, da vontade de Deus, que são realizadas todos dia 30 de maio. A segunda solenidade é a solenidade da pureza divina, que é realizada no dia 7 de setembro. E a terceira solenidade é a do amor divino, ou da estrela radiante, em 29 de dezembro. Após 80 anos, vamos dizer assim, do passamento do Messias Abdrushim, embora muitos hoje já conhecem a mensagem, enfim, ainda ela é muito pouco difundida, né? A grande maioria das pessoas desconhecem, não tem aonde frequentar solenidades, né? Enfim, existe praticamente apenas 2 organizações que difundiram a mensagem, enfim, tinham as salas de devoções e
para as pessoas, os adeptos, poderem frequentar. Mas praticamente isso é muito reduzido esse número, né? Inicialmente foi através lá da colônia do Graal, onde a Messias Abidurchinha atuou de 1928 a 1938. Depois ele foi preso, faleceu em 41, e a partir de 45 a família dele, Frau Maria, viúva, enfim, assumiram novamente, recuperaram o Popperberg e voltaram às atividades, mas sempre foi muito lento, né? Frau Maria faleceu em 1957. Em 54, devido à enfermidade, passou a presidência para o seu filho Alexandre, mas ele começou a desvirtuar essa missão, assim, a sintonia com a luz, né? Então aí houve uma necessidade de uma divisão do movimento. Aqui no Brasil surgiu a Ordem do Grau na Terra, né? com a sua fiel discípula Rosélis von Sass. Bom, de uma forma ou de outra, o movimento internacional do Graal lá da Europa continuou suas atividades, com uma certa divulgação em outros países, né? Outros países, por exemplo, Nigéria, tem outras salas de devoções. Talvez a Nigéria, possivelmente, é o país que tem mais adeptos da mensagem do Graal. Foi, de certa forma, bem difundido. Tem no Congo, a África, tem bastantes adeptos. Tem outros lugares na Europa também, os países, né? República Tcheca. E até eu queria até fazer um comentário sobre a República Tcheca. Eu tenho alguns amigos aí nas redes sociais. E houve uma informação que eu tive recentemente que em 1932 o Messias Abidurchin disse que o povo alemão não teria mais a primazia da sua missão, né? Porque eles deveriam reconhecer o Filho do Homem. Foi na época que começou o nazismo, os alemães começaram em busca de luz, né, artificiais. Até certa vez ele disse que as das mariposas, né, que se iludem uma luz artificial, né, ficam iludidas. Ele possivelmente quis fazer essa referência ao povo alemão, em vez de olhar para a luz da vida, enfim, para a verdadeira vida tá que nem as mariposas rodando assim, perdidas ao redor de uma luz artificial. E ele teria então dito aos adeptos da mensagem do Grau da República Tcheca, que na época era Tchecoslováquia, que era a união entre a Eslováquia e os tchecos, que dividiu. É interessante tanto os eslovacos como tchecos têm esse sentido de nação, de um único país. Porém, são dois povos. E acabaram, depois do fim da União Soviética, enfim, em 1991, se separaram novamente, né? Porque são dois povos, né? E, a meu ver, isso foi um erro, né? Porque, de certa forma, enfraqueceu o povo, a nação. Então, mas há uma semelhança e a questão do idioma também, né? Porque os eslovacos queriam ter seu próprio idioma, que é muito semelhante, né? O idioma tcheco. Mas justamente por causa dessa questão de idioma, possivelmente, que ocasionou a separação, né? Porque uma nação ela tem que ter só um idioma forte, né?
Ela não pode ter dois idiomas, mesmo que sejam semelhantes, cada qual fica querendo uma individualidade, não forma uma unidade no país. Vemos, por exemplo, o Canadá, que Quebec, acho que é isso, né? A província de Quebec, que é a província minoritária, né? Eles falam predominantemente o francês. E em 1968 se admitiu também um segundo idioma oficial para o país, que era somente o inglês, mas admitiu o francês. Aí os movimentos separatistas receberam um novo ânimo para isso, né, para se separar, e quase conseguiram, num plebiscito, me parece que em 1994, 93, por pouca quantidade de votos, houve assim, algo assim como 0,5% só que faltou para conseguir a independência. Então aí vejamos que é um erro, né? Um país, quando ele admite um segundo idioma oficial, um idioma forte, ele já está incentivando a sua separação. Porque os idiomas europeus são fortes, né? Um país que tem um idioma forte, como seja o inglês, seja o francês, o espanhol, o português, o alemão, o italiano, enfim, forma aquela unidade. Então tem que ser só um idioma. É diferente em países, por exemplo, a Índia. Ainda tem, além do inglês, ela tem os outros idiomas oficiais, mas são regionais, né? Do povo hindu. E isso não tem tanto, praticamente não tem interferência, porque todos têm o seu idioma forte, que é o inglês. As línguas regionais não interferem tanto. Não interfere, não tem como dividir um país, porque já tem o idioma forte em inglês. A Bolívia também, né? Tem também alguns idiomas outros oficiais relativo àquelas tribos indígenas, né? Alguma coisa. Mas o idioma forte dele, predominante, é o espanhol. Então o idioma espanhol manteve essa unidade. O Brasil não tem outros idiomas oficiais, apenas o português, mas existem as línguas também de povos, né, de indígenas, né, mas são línguas fracas, né, vamos dizer assim. Então, no caso da República Tcheca, não poderia ter o que foi essa separação. O que motivou foi ter uma individualização, né, da língua própria. E isso não dá certo. Se a República Tcheca quiser dizer, os tchecos e os eslovacos formar novamente uma nação, que eu acho que isso é o melhor, eu penso que sim, porque tem esse sentido de nação, né? De uma única nacionalidade. Tem que ter só um idioma, não pode. Então essa é uma reflexão. Mas então eu fiz essa reflexão sobre a República Tcheca que eu tenho essa impressão, né? Que estou com essa impressão já faz alguns 2 meses, né? Que é o único país que está espiritualmente vivo, né, na Europa e talvez no mundo todo. Né? Outros países estão muito com as suas preocupações políticas, econômicas, e não estão vivos. Né? A própria Alemanha, né? Enfim, todos os países praticamente estão nessas questões, preocupados com questões políticas, econômicas, estão esquecendo da sua espiritualidade. E eu tenho essa impressão que tanto a Eslováquia como a República Tcheca são praticamente, que tem esse mesmo sentido de nação, estão vivos espiritualmente. Eu tenho essa impressão. E veio essa informação de
mais de uma pessoa, né? Praticamente todos os leitores da Mensagem do Grau da República Tcheca têm essa informação, que o Messias Abdurushin falou em 1932 que a Alemanha perdeu o seu privilégio. É como foi quando Jesus disse para o povo hebreu, né? Que eles perderam o privilégio, né? Não é mais o privilégio deles, né? Reconhecer o Messias e difundir sua palavra. Não, porque fracassaram. Agora é para todos os povos, para a terra, né? Agora, então a Alemanha tinha esse privilégio de reconhecer o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, a vontade de Deus, quando ela se encarnasse aqui, né? Que é o juiz do universo. Mas eles viraram a costa para o Messias Abdurushin. E então ele encontrou nos adeptos da República Tcheca essa firmeza. Isso é um fato que poucos conhecem, eu fiquei sabendo agora, né? E acredito que seja realmente verdadeiro. E é isso que eu tenho percebido. A gente não tem exatamente certeza, isso talvez seja uma coisa mais intuitiva, que realmente o povo tcheco ele está desperto espiritualmente. Teve muitos sofrimentos lá, que eles eram dominados pela União Soviética, teve muitos problemas lá, questões políticas, né? Então, afora na Segunda Guerra, né? Que Hitler tomou, enfim, violou a soberania, né? Vamos supor, da República Tcheca. Bom, mas continuando aqui nessa terceira mensagem, né? Então vamos lá. Mantende-vos firmemente ligados às solenidades, mas como a algo totalmente vivo. Então é isso que eu estava comentando sobre a importância das solenidades, né? Então isso falta muito, né? Espaço para você participar de solenidades, né? Ter uma difusão maior da mensagem do grau. Por causa disso que eu tive uma ideia, até na página do Facebook eu lancei isso, coloquei grupos assim, falando Igreja, Nova Palavra e Religião Gralita, que é justamente nesse sentido de lançar uma ideia, né? de, de, de ter templos, com esse nome, Igreja, Nova Palavra, que a mensagem do Graal é a Nova Palavra. E religião graalita, que é a religião do Graal, da doutrina do Santo Graal, porque o Abdurushin, com a sua mensagem do Graal, na Luz da Verdade, ele está nos dando a sua doutrina, a doutrina do Graal, do Santo Graal. Então aí está a religião graalita. Agora temos que perceber que um filho de Deus, Jesus Cristo não fundou a sua religião. Não. Ninguém funda a sua religião. Um sábio, Buda, Maomé, Lao Tse, eles não fundaram nenhuma religião. Eles simplesmente passaram a sua doutrina, a doutrina da luz. E a partir da vivência dessa doutrina dos seus adeptos, que se forma um conceito de religião, que é através da vivência daquela luz, daquela verdade, daquela doutrina que é vivenciada por nós, nos ligamos à nossa pátria, ao paraíso, nos ligamos à vontade de Deus, conforme está essa pureza intuitiva, mais forte é. Isso é a religião, essa ligação. Que é o sentido da palavra religião? É nos religar à nossa pátria, nos religar a Deus, à vontade de Deus. É isso a finalidade. É o sentido da palavra religião. É um sentido imaterial. Quando o senhor Messias Abdurushin disse que não veio fundar uma religião, ele quis dizer que não ia fundar uma religião no sentido das religiões que existiam, que não existiam mais
nenhuma religião pura na Terra, o raciocínio dominou, estava dominando todas as religiões, principalmente a cristã. A cristã, que do Filho de Deus, ela se tornou uma religião luciferiana. A religião cristã mesmo só existiu na igreja primitiva, que apesar das limitações dos seus discípulos, enfim, limitações humanas, porque não foi Cristo não deixou escrito sua palavra. Então ela foi interpretada pelos seus discípulos, e aí está as limitações humanas. Mas mesmo assim tinha aquela pureza, aquela finalidade de difusão, enfim, vivenciar exatamente o que Cristo deixou. Porém, quando ela se tornou oficial no Império Romano, vieram os interesses políticos, as opiniões humanas, e aí vieram tudo que as mentiras, as ideias completamente fora da realidade, da vontade de Deus. Né? Então o ser humano foi cada vez se escravizando mais o seu raciocínio, né? A indolência espiritual e os interesses humanos que passaram a dominar, de poder, e, enfim, influências, e com a desculpa da difusão da palavra de Cristo. E aí isso vieram todos os absurdos de colocar uma mentira que Maria engravidou sem se relacionar com o homem. Isso é uma mentira. Jesus, o pai de Jesus, foi Creolos, era um centurião romano. E que ele queria se casar, né? Mas ele tinha sua tarefa militar, né? E quando ele teve a oportunidade, ele retornou para Nazaré, mas 9 meses depois. E Maria já estava casada com José, né? E, enfim, a questão do corpo de Cristo. O corpo não tem como um corpo material se transformar em espírito. Isso é matéria. O corpo terreno de Cristo foi ocultado pelos discípulos a pedido de Maria de Nazaré. O apóstolo João e o príncipe José de Arimateia ocultaram o corpo de Cristo. E eu tenho uma teoria que eu sempre divulgo, que no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém, é onde está a entrada oculta para esse sepulcro. Eu sempre divulgo na minha página do Facebook a esse respeito. E eu tenho essa convicção. Precisa fazer uma investigação arqueológica naquele local. É o fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém. O Calvário de Gordon é um local que o general Gordon fez a suposição no século XIX, na segunda metade, acho que lá para o meio do século XIX, Charles Gordon, que nesse aglomerado rochoso, que é bem grande, né? Que fica mais ou menos a 200 metros na direção nordeste do portal de Damasco. O portal de Damasco é a porta, é uma das 7 portas, né, portais da cidade histórica de Jerusalém, mais movimentada, que ela vai no sentido para Damasco, né, fica no sentido norte. E então o Calvário de Gordon fica fora das muralhas históricas de Jerusalém. Então, nesse aglomerado rochoso, que lembra uma grande caveira, e que à esquerda tem o túmulo do jardim, então fizeram 2 informações erradas, né? Que nesse Calvário de Gordon, que seria o local onde Cristo foi crucificado, e que no túmulo do jardim, que fica mais ou menos uns 100 metros à esquerda, no próprio aglomerado, que é muito grande, né? Teria sido enterrado Cristo. Porque encontraram um túmulo muito antigo, mas esse túmulo aí já foi comprovado, os arqueólogos já constataram que é da época de Salomão, um pouco depois de Salomão, 700 anos antes de Cristo. Então não pode ser aquele local onde Cristo foi enterrado, porque, como a própria Bíblia diz, era um local recente, que José de Arimateia havia preparado
seu próprio sepulcro, cavado na rocha. E esse local foi que Cristo foi primeiramente enterrado. E é onde está a igreja do Santo Sepulcro. Então ela fica, a igreja do Santo Sepulcro fica aproximadamente 700 metros ao sul do Calvário de Gordon. A igreja do Santo Sepulcro fica dentro das muralhas de Jerusalém, no setor cristão, né, de Jerusalém. Tem o setor árabe, tem o setor também judeu. Então todas essas coisas absurdas começaram a surgir, ideias, por exemplo, que Jesus veio aqui para ser morto, precisava ser sacrificado, sangrar, não tem nada a ver. A palavra dele que pode salvar. A questão dele ser morto foi uma contingência que ele aceitou para que tivesse perpetuado a sua palavra. Então está aí as questões das religiões, né? Que justamente a religião que surgiu da doutrina de Cristo, que deveria ser a perfeita, né? Se manter limpa, ela foi praticamente se transformou de uma religião divina para uma religião luciferiana, que dominou o raciocínio, as ideias das trevas, né? Porque onde há em verdade a fé fica turvada e nem surge a convicção, porque da fé tem que surgir a convicção, a certeza, né? Porque a fé, ela sempre, a pessoa oscila, né? Fica uma fé só de crenças sem fundamentos, a pessoa não raciocina, não questiona, não reflete. E para aquela época de Cristo foi exigido a fé, mas hoje precisa da convicção. Então, quando o Messias Abdushim falava que ele não veio fundar uma religião, ele quis dizer uma religião naquele sentido das religiões que existem hoje, né? Que todas as religiões foram dominadas pelo raciocínio e, enfim, elas estão, ou então mesmo as que talvez tenham se conservado melhor, talvez o hinduísmo, o xamanismo, taoísmo, né, de Lao Tse, zoroastrismo, de Zoroaster, mesmo assim elas estão superadas, mesmo que tenham conservado uma certa maior grau a doutrina do mestre, que são preparadores do caminho, né? Mesmo assim elas estão ultrapassadas, né? Porque foi uma mensagem de um preparador do caminho que serviu para aquela época. Hoje necessita-se da palavra do Espírito da Verdade do Messias Abdushim. Então esse Abdushim dizia com relação à religião isso, que ele não veio fundar, também não tinha sentido, ele veio dar a sua doutrina do Santo Graal. Agora, uma religião divina, o sentido verdadeiro da religião, que nos religar, nossa origem, isso tem que existir. É um conceito que ele tem que se tornar vivo, uma religião viva, divina, que deveria ter sido a de Cristo, mas não se transformou em uma religião luciferiana. Então, o que ele criticava era isso, que as pessoas usavam as religiões como uma bengala, né, para se iludindo, achar que poderia conquistar o reino de Deus. E era tudo morto, uma religião morta. Não tinha nada de vivo. Mas então eu acho importante existir a igreja Nova Palavra, que é o templo cristão, né? Porque é uma a mensagem do Graal, Messias Abdushim é a obra de Cristo, são os dois filhos de Deus. O amor e a justiça. O Filho e o Espírito Santo. Então, são unas as mensagens. Então, está aí o nome do templo, Igreja Nova Palavra, que é a materialidade, o local onde as pessoas se reúnem para vivenciar essa doutrina, estudar, vivenciar essa religião. Porque o sentido de religião é imaterial, vamos dizer assim, espiritual. E o sentido de igreja é a parte terrena, é a ancoragem. É que nem o nosso corpo é a nossa igreja, vamos supor.
É através desse corpo físico que nós podemos vivenciar a verdade, a luz é a verdade. Então eu acho importante ter, se ter ser fundado uma igreja nova palavra e ser instituído, vamos dizer assim, esse conceito de religião graalita. Essa é a minha opinião. Para que se possa ter condições adequadas de difusão da mensagem do Graal e de vivenciá-la. E aí as importâncias das solenidades, né? As pessoas participarem das devoções e das solenidades. Mantende-vos firmemente ligados às solenidades, a importância das solenidades, né? Mas como algo totalmente vivo, né? Não é mecânico, não é o fiel para o hábito, né? Não as deixais se tornarem tradição. Tradição é aquela coisa que a pessoa vai só para um cumprimento, né? Não as deixais morrer. Não, mas não esqueçais que também vos encontrais por vós próprios aí. Cada qual por si. Cada qual. Nós nascemos só, recebemos auxílios, né? Uns ajudam os outros, mas nascemos por nós mesmos e vamos morrer por nós mesmos. Cada qual é responsável por si. Que cada um trilhe seu próprio caminho, totalmente sozinho, como ele o vê e o reconhece. Assim cada um também receberá aquilo que necessita. Então é isso. Podemos estar juntos, podemos estar casados, até isso é recomendável, as pessoas não fiquem sós. Pode passar um período sozinhas, né? Para reflexão, mas é importante estarmos casados. Eu sou solteiro há muitos anos, né? Mas eu não recomendo isso. Eu acho que é importante passar um período, alguns anos, assim, sozinho, mas devemos nos unir nossa cara metade. Muita paz, muita luz.